paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um culto de quarta-feira. Quero convidar já que você sente no seu sofá, se ajeite aí na sua casa e vamos cultuar a Deus mais uma vez. Eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês, vai ser projetado também em Mateus. Nós vamos ler do versículo 13 ao 16. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E é sobre isso que nós vamos falar aqui essa noite. E é sobre isso que nós vamos cantar aqui, sobre esse Cristo que morreu e ressurgiu e que em breve virá para nos buscar. Eu quero convidar que você feche seus olhos agora e vamos invocar a presença do Espírito Santo. Ó Espírito Santo de Deus, ó Cristo maravilhoso, o Cristo que morreu, mas ressuscitou, está à direita do Pai, que olha para os teus filhos, o Deus de grande misericórdia. Ó Pai poderoso, que o Senhor aceite a nossa adoração, que o Senhor aceite os nossos louvores, Pai. Usa a minha vida, Senhor Jesus, para falar com os teus filhos. Usa o grupo de louvor, Pai. Que as tuas palavras, Senhor Jesus Cristo, possam ser as nossas nesse momento, Pai eterno. Que nós nos esvaziamos de nós mesmos, Senhor. E que teu Espírito Santo preencha a nossa palavra, a nossa boca, Senhor Jesus. Que possamos ser boca profética sua aqui na terra, Deus. Ó Pai eterno, venha falar conosco, Senhor. Estamos sedentos de ti, Pai eterno. Venha curar, Senhor Jesus Cristo. Venha quebrar cadeias, Senhor Jesus. Restaura a vida, Senhor Jesus. Aceita o nosso louvor, Senhor Jesus. É isso que te pedimos no teu santo nome, Pai eterno. Amém. Vamos louvar a Deus. Te adoramos, Jesus. Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Salvador, ouve o igual.
Glorifique ao Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero convidar os irmãos agora que abram suas Bíblias em Lucas 24. Nós vamos ler versículo 37 e 38. Lucas 24, 37 e 38. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. E lhes disse: por que vocês estão tão perturbados? E por que levantam dúvidas em seus corações? Hoje, irmãos, nós vamos falar sobre um tema que confesso que eu fiquei um pouco desafiado para falar sobre ele, principalmente para nós que somos cristãos, que acreditamos em Deus. Hoje vamos falar sobre o medo que Deus não exista. Você, por acaso, já se questionou isso? Acredito que sim. Eu lembro que na minha adolescência eu me questionava muito. Na adolescência, normalmente, é aquele período que a gente está começando a criar opiniões, a gente está começando a pensar, né, tipo, a duvidar das coisas, a questionar as coisas, né, com mais propriedade, né. E foi nesse período que eu comecei a questionar a existência de Deus. Mas será que Deus existe? Eu era uma pessoa eu gostava de estudar quando eu era pequeno, mesmo adolescente eu já gostava de estudar. Então, para mim, o confronto que eu tinha na época era basicamente com teorias, com os estudos, né? Mas tem gente que às vezes duvida da existência de Deus por outros motivos. Tem gente que fala: se Deus existe, qual é o motivo da maldade do mundo? Se Deus existe, por que há tanto sofrimento? Se Deus existe, por que há o Covid, né? Ou até, se Deus existe, se Deus é tão poderoso, quem criou Deus? Né? Eu acho que essas são perguntas que a gente fica fazendo e nós, por vezes, colocamos essas dúvidas nos nossos corações e a nossa fé acaba ficando enfraquecida. Os nossos pensamentos podem levar ao enfraquecimento da nossa fé. Eu quero contar uma história aqui, ela está registrada em Lucas 24. Esse capítulo é bem extenso, a gente não vai conseguir ler aqui, então eu convido os irmãos que leiam em suas casas, façam um devocional neste capítulo, que ele é muito bom. E em Lucas 24, a gente vê que Jesus acabou de morrer, né? Jesus morreu, ele já estava morto, já passava algum tempo da sua morte, os discípulos já estavam desesperados, porque Jesus morreu, o mestre deles, o principal mestre deles, tinha acabado de morrer, e eles estavam com medo. Eu, na minha humanidade, eu até consigo entender os discípulos ali. Jesus morreu, e agora? O que será da gente? O que será de nós? O que a gente vai fazer? Será que eles vão vir atrás da gente? Será que a gente vai morrer? A gente deve ir pregar? A gente deve ficar? O que a gente tem que fazer? E eles ficaram com medo ali. E dois desses discípulos, estavam indo até a cidade de Emaús. No versículo 13, registra que eles estavam saindo e eles iam falando entre eles ali. Eles iam conversando, trocando ideia, falando dos últimos acontecimentos que tiveram ali, né? Que o principal acontecimento foi a própria morte de Jesus. E quando eles estavam conversando ali, aproximou um homem deles. E este outro homem era Jesus. Porém, Jesus não se revelou para aqueles homens. Aqueles homens não reconheceram que era Jesus. E Jesus se aproximou, né? Jesus percebeu que eles estavam conversando e percebeu que eles estavam com um semblante bem triste, porque eles estavam justamente falando da morte de Jesus, falando que Jesus tinha morrido. Então, eles estavam tristes, eles estavam em luto ali. E Jesus perguntou para eles: por que vocês estão tão tristes assim? No versículo 19, eles falam: você não sabe o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Aqueles homens não lembraram das palavras de Cristo, do ensinamento que Cristo deu para eles, que dentro de 3 dias, Jesus ressuscitaria dos mortos. Aqueles homens já não estavam mais acreditando. Aqueles homens estavam com dúvidas no coração deles. Eles estavam desacreditados. Eles estavam tristes e desacreditados. E hoje Deus quer te perguntar: o que está te deixando tão triste e tão desacreditado? A gente está vivendo um surto de tristeza tão grande no nosso mundo, e não é de hoje, não é só por conta
do isolamento, que hoje a gente está em casa, hoje a gente está isolado do mundo, a gente não está podendo ver os nossos amigos direito, a gente não está podendo ver nossas famílias direito. Hoje, esse ano foi um ano muito conturbado, mas a gente está vivendo um surto de tristeza há muito tempo. A gente anda triste, o ser humano ele anda triste. Eu trabalho com jovens e com adolescentes, eu vejo conteúdo de jovens e adolescentes, e eu vejo quão isso tem afetado eles. Só que quando eu olho para todos, eu vejo que isso não tem afetado só jovens e adolescentes, isso tem afetado muitos adultos. A tristeza, ela tem consumido o ser humano de tal maneira que o ser humano, ele já não sabe mais o que ele não sabe mais como preencher esse vazio. A gente está tendo uma necessidade de ser preenchido constantemente. A gente se sente triste, às vezes você pergunta para uma pessoa, mas por que você está triste? Eu não sei, existe um vazio dentro de mim que eu não sei o que preencher. Às vezes a gente fica tentando preencher as coisas com as coisas aqui da terra, mas quando verdadeiramente esse vazio é preenchido apenas por Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o nosso consolo. Jesus Cristo, ele é o nosso consolo em toda angústia. Se você está triste, se você está cabisbaixo, chore aos pés de Jesus Cristo. Ele é real. Jesus Cristo, ele ressuscitou. A gente não precisa ter medo que ele não exista, porque ele existe. Eu posso afirmar para você, no decorrer aqui da mensagem, a gente vai ver que Jesus Cristo, ele realmente existe. A tristeza, ela é muito perigosa. A gente dá esse espaço para a tristeza, a gente começa a se sentir triste e a gente vai se deteriorando. A tristeza vai levando a uma depressão, a um surto de ansiedade. A ansiedade gera isso também. E a gente tem que sempre lembrar, Jesus Cristo é o único que pode preencher esse vazio. Você não vai encontrar preenchimento em nenhum lugar se não for Jesus Cristo. Eu sei que a gente precisa falar aqui da existência de Deus. Enquanto eu estava escrevendo essa mensagem, Deus, você quer que eu fale sobre tristeza? Sim. Porque tem alguém que está precisando ouvir que Jesus Cristo é a sua alegria. Jesus Cristo é a sua alegria. É nele que você vai encontrar alegria. O salmista, no Salmo 42, ele fala: por que está abatida, ó minha alma? O que perturbas em mim? E o salmista, ele tinha fé e ele confiava. Ele não só perguntou, nossa, por que eu estou tão triste? Nossa, por que eu estou tão perturbado? Ele simplesmente respondeu a própria pergunta: espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida, pois isso lembro-me de ti, da terra de Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. E o salmista começa a falar, porque ele se lembra que Deus é o consolo, que Deus, ele pode abraçar você. Essa sua tristeza, você pode ser como o salmista, você pode ser como o salmista que afirmou ali que Deus é o consolo, ou vocês podem ser como os discípulos que estavam tristes, e eles estavam perturbados. E a nossa história, ela continua, e os discípulos, eles ficaram tristes, perturbados, e Jesus ali explicando sobre a palavra de Deus para eles, Cristo falando, Cristo ali, né, sem ser revelado, irmãos. Cristo estava ali falando para eles, eles ainda não tinham entendido. Jesus ainda tentou consolar, que eles estavam procurando consolo ali em Cristo, que ele era o profeta. Eles afirmaram que Jesus era um profeta poderoso. Irmãos, os profetas na Bíblia foram pessoas muito importantes. Se a gente olhar para Moisés, para Isaías, para Jonas, foram pessoas extremamente importantes. Mas eles foram lá, viveram e morreram. Depois que eles morreram, acabou. Eles não fizeram mais nada. Porque, né, depois que encerra a nossa vida, vem a morte e a gente aguarda a vinda de Cristo. Mas Cristo não. Cristo morreu e Cristo, ele ressurgiu. Muitos dizem que Cristo é um fato histórico, mas Cristo não é apenas um fato histórico. Fazendo a mensagem, eu estava lendo alguns artigos na internet de alguns historiadores que falaram que às vezes é difícil você afirmar Cristo porque você não tem nenhum DNA dele. Naquela época, às vezes, as pessoas eram mumificadas, né?
elas eram embalsamadas, né, e tudo mais. E com Cristo não foi assim, porque ele não está na tumba. Ele simplesmente ressuscitou. Então, eu lendo aquele artigo, na minha crença, eu olho para aqueles historiadores e falo, Cristo, tenha misericórdia deles e se revele para eles de alguma forma. Mostre para eles que eles nunca vão conseguir encontrar um DNA seu, nunca vão conseguir encontrar o seu corpo, porque o Senhor ressuscitou. Cristo ressuscitou e Ele é real. Ele é real. Ele é um Deus capaz de ressuscitar do mundo dos mortos, é capaz de curar a sua vida, sua tristeza, seu sofrimento, porque Ele é um Deus real. Voltando para Lucas 24, Jesus respondeu para eles explicando as Escrituras. Jesus usava muitas Escrituras com esses dois discípulos, Jesus sempre usou em todo o seu ministério. Em Lucas 24, 25, Jesus falou assim para eles: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. A morte de Jesus era previsível por todos os profetas. Todos os profetas falaram que o Messias ia morrer, o Cristo ia morrer. Jesus ali, o próprio Cristo, estava explicando isso para aqueles discípulos que já deveriam saber isso, mas os discípulos, por um lapso, esqueceram desse detalhe, que Jesus não era apenas um profeta, e sim o Messias. E Jesus continuou caminhando com eles e continuou explicando e citando as Escrituras. Eu fico imaginando, não querendo criar teologia aqui, mas eu fico imaginando Jesus Cristo conversando com aqueles homens e citando as suas próprias Escrituras, falando sobre Ele mesmo. Eu fico imaginando Jesus falando, imagina Jesus citando Isaías 53, 5. Jesus falando dele mesmo, né? Eu fui morto por conta das vossas transgressões. Eu fui esmagado por conta das suas iniquidades. O castigo que lhes trouxe a paz estava sobre mim, e pelas feridas vocês foram curados. Foi por nós. Todo o sofrimento de Cristo na cruz foi por nós. Eu fico imaginando Jesus levando aquela cruz, e Ele derramando cada gota de sangue, e falando, não, foi para o Gabriel que eu estou fazendo isso daqui, foi para quem está assistindo esse culto, foi para quem não acredita em mim, para quem duvida de mim, foi para aquele que é fiel a mim, foi por todos. Cada gota de sangue que eu estou derramando aqui é por cada filho meu, e cada gota do meu sangue valerá a pena, porque eu vou redimir eles do pecado deles, eu vou redimir eles, e eles vão poder se achegar ao Pai através de mim. E Jesus não desistiu. Jesus, Ele foi até o fim por você. Então, se dúvidas pairam sobre a sua cabeça, não duvide de Deus, porque Ele nunca duvidou de você, Ele nunca desistiu de você. Crê em Deus, crê em Jesus Cristo, porque lá naquela cruz, Ele derramou sangue e foi por nós. Não vamos fazer esse sacrifício ser em vão. Vamos adorar Jesus pelo que Ele fez. O amor dEle foi tão grande por nós, tão grande, Ele deixou toda a sua glória. Ele deixou tudo, absolutamente tudo por nós, por amor a mim, por amor a você. É um amor tão grande, irmãos. Eu sempre que falo do amor de Cristo, eu começo a me emocionar, porque é um amor, se isso não for real, eu não sei o que é realidade então, porque Jesus Cristo é a nossa própria realidade. A gente só existe por conta dele. Se não fosse eles, a gente já teria sido consumidos. Amém, Jesus. E Jesus, Ele continuou caminhando até que eles pararam. Jesus continuou caminhando com aqueles homens até que eles pararam para descansar, pararam para repousar. Os discípulos convidaram, né, o suposto homem que estava conversando com eles para ficar com eles, né? E Jesus continuou caminhando, eles pararam ali, até que Jesus se revelou. No que Jesus se revela para aqueles homens, eles olham para Jesus Cristo e veem, meu Deus, é Jesus Cristo, né? E Jesus, Ele se revela e Ele sai da presença daqueles homens. E aqueles homens falam entre eles, nossa, você não sentiu uma coisa diferente quando Ele estava falando? Eu senti queimar o coração enquanto Ele
quanto ele citava as Escrituras. E os discípulos, eles ficaram, muito extasiados. Eles estavam indo para Emaús, como a gente viu, só que eles decidiram voltar para onde estavam os 11 discípulos, para contar para eles, não, a gente viu Jesus, a gente realmente viu Jesus. Eles foram até lá, e quando eles chegaram, eles falaram para os 11 que estavam lá, a gente viu Jesus, a gente viu ele se revelou para nós e tudo mais. E assim que eles chegaram lá, Jesus Cristo se revela para todos. E Jesus Cristo, ele fala o texto que a gente leu no começo, que foi Lucas 24, 37 e 38. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estava vendo um espírito. E lhes disse, por que vocês estão tão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Os discípulos, eles ficaram atônicos, né? É engraçado, eu fico pensando aqui, é a segunda vez que os discípulos confundem Jesus com outra coisa, né? Porque primeiro confundiram ele com um fantasma quando estava no mar, agora confundem Jesus com um espírito, né? Então eles, olharam para ali para Jesus, meu Deus, é um espírito, né? E não era um espírito, era Jesus em carne e osso, ressuscitado na frente deles. Eles ficaram sem reação, eles ficaram, olhando para Jesus e maravilhados, sabe? Eles ficaram parados, atônicos. E Jesus fala para eles, foi isso que falei para vocês enquanto estava com vocês. Era necessário que cumprisse tudo a meu respeito, o que estava escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. Irmãos, Cristo usou as Escrituras com aqueles discípulos, com aqueles dois no caminho de Emaús. Cristo usou as Escrituras aqui com os 11. Cristo usou as Escrituras em todo o seu ministério. A palavra de Deus, ela revela Cristo. A palavra de Deus é onde você consegue encontrar a revelação de Cristo. Em Romanos 10, 17, diz que a fé, ela vem do ouvir, e do ouvir a mensagem de Deus. E onde a gente vai encontrar na mensagem de Deus? Na própria palavra dele. A palavra dele, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, certo? Tem uma frase de um escritor chamado Max Lucado, ele diz que a terapia de Deus para os que duvidam é a sua própria palavra. Então, se você por acaso duvida de Deus, eu te convido a ter a ousadia de ler a palavra de Deus. Tem uma história de um certo jovem. Esse jovem, ele começou a estudar na faculdade em Oxford, na Inglaterra. E esse jovem, ele duvidava da existência de Deus. Ele falava que como Deus pode existir, porque senão, vou colar aqui, irmãos, a frase deles. Ele tinha uma determinação que Deus não existia, pois nenhum Deus poderia suportar o desastre que chamamos de existência humana. Essa foi a frase desse jovem. E ele, dispensado da crença de Deus, ele começou a sua vida acadêmica ali e começou a se destacar muito. Ele era um jovem brilhante, ele começou a destacar no meio acadêmico. E ele viu que várias pessoas também tinham o mesmo pensamento que ele, que Deus existia. Que Deus não existia, desculpa, irmãos. Mas existiam 2 professores que estavam ali no meio acadêmico que ele conheceu, e eram 2 professores que ele admirava e muito. Só que tinha um detalhe, esses 2 professores acreditavam na existência de Deus. Esses caras eram J.R.R. Tolkien e H.V.V. Dyson, né? 2 escritores muito importantes no meio tanto de literatura infanto-juvenil, tanto literatura teológica. Esses 2 homens gabaritados, e esse jovem olhando para esses 2 professores, falava, não, mas como assim vocês acreditam em Deus? Né? Como vocês podem ser tão gabaritados assim, tão inteligentes e acreditam em Deus? E eles desafiaram esse jovem a ler a palavra de Deus. Eles desafiaram esse jovem a ler a palavra de Deus, e esse jovem nunca tinha lido a Bíblia. Ele nunca tinha pegado na Bíblia. Ele simplesmente não acreditava porque ele não acreditava. E ele nunca leu. Ele começou a ler. Enquanto lia a Bíblia, ele ficou maravilhado com Jesus Cristo, com a figura de Jesus Cristo. Ele ficou maravilhado
Porque Jesus Cristo, ele não era um filósofo, como achavam que ele era. E sim, o Filho de Deus capaz de perdoar pecados. Era um detalhe que ele olhou isso e ele via nas Escrituras o que Jesus Cristo ele era. Jesus Cristo, ele perdoa pecados. Jesus Cristo, quando ele veio à Terra, ele perdoou pecados. Jesus Cristo, ele curou a lepra, curou o paralítico que era de nascença, cego que era de nascença, ele curou absolutamente tudo. Isso que separa Jesus Cristo dos profetas, porque os milagres de Jesus Cristo eram milagres que as pessoas nunca tinham visto. E ele ficou muito admirado. Enquanto ele caminhava e pensando sobre isso, no relato dele, ele fala que um vento soprou, e esse vento que soprou, ele sentiu uma presença muito grande. E ele afirma que é a presença do Espírito Santo. Essa pessoa que a gente está falando aqui é uma grande pessoa. A gente está falando do escritor C.S. Lewis. Esse escritor, ele produziu muito, mas muito conteúdo teológico. Ele é um escritor muito conhecido no meio teológico e também no meio infanto-juvenil. Esse foi um escritor de As Crônicas de Nárnia. O livro dele virou filme. E se você pegar este filme, dar uma lida depois, você vai ver que ele quis passar naquele filme foi realmente Cristo, na figura do leão, enfim. Se você não assistiu esse filme, assista esse filme com os olhos do cristianismo, que você vai ver como esse homem, ele simplesmente começou a crer, e foi um grande homem, um grande teólogo, que escreveu várias obras, simplesmente por ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e ela realmente transforma. Esse aqui foi um caso, né? Um caso antigo e distante. Eu tenho um colega que ele, na minha adolescência, ele sempre duvidou de Deus, né? Então, a gente sempre conversava sobre a existência de Deus. E, certa vez, a gente estava na escola, ele virou para mim e falou, Gabriel, eu estou acreditando em Deus. Nossa, aquilo, eu acho que eu fiquei admirado ali, igual os discípulos ficaram admirados. Na hora, eu parei, sabe, atônico, como assim você está acreditando em Deus? Passei anos e anos e anos e anos para ele. A gente estudou a vida inteira na escola junto, desde da recreação até o final. Lá para nossa 7ª série, ele começou a não acreditar em Deus. E lá no 3º ano do colegial, ele falou que estava acreditando em Deus. Não, e eu fiquei mas como você está começando a acreditar em Deus? Ele falou, eu acho que ele teve a ousadia que C.S. Lewis teve de ler a palavra de Deus. Ele falou, peguei a Bíblia, é uma Bíblia que eu tinha dado para ele quando a gente era criança. Eu peguei a Bíblia e comecei a ler, e pedi para Deus, olha só, um ateu, ele pediu para Deus se revelar através da palavra dele. Deus, ele é fiel e ele se revelou e ele passou a crer. A palavra de Deus, irmãos, ela é poderosa. Se você duvida de Deus, tenha essa experiência. Abra a palavra de Deus. Ou se você duvida, peça para Deus experiências com Ele. Peça para Deus, eu quero ter experiências com o Senhor. Eu não quero ser aquele cristão que entra na igreja, senta no banco, escuta a palavra, sai da igreja sem sentir a Tua presença. Eu quero saber se o Senhor é real ou não. Me mostra, que eu sei que Deus Ele vai te mostrar. Por vários momentos na história, quando a gente olha na Bíblia, Deus se mostra real na vida dos profetas, na vida de cada pessoa, de cada personagem bíblico. Deus se mostra presente na nossa vida. Só o fato da gente estar vivo aqui é fator para que Jesus Cristo exista. A natureza, ela revela o poder de Deus. Deus, Ele é um Deus real. Ele é um Deus poderoso. Jesus, em Colossenses 1, 15 e 17, diz assim, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Temos a oportunidade de sentir o amor de Deus. Nós temos a oportunidade de tocar em Cristo como aqueles discípulos tocaram. Lendo a palavra de Deus, lendo as Escrituras, porque Cristo, Ele irá se revelar para você.
Peça para Deus, como eu falei, experiências. Eu lembro, ainda de pequeno, teve uma programação, nós éramos da região lá de Guarulhos, há muito tempo atrás teve uma vigília, foi uma vigília no monte, né? Antigamente era bem comum ter essas vigílias. Irmãos, sempre que vinha um questionamento se Deus existia ou não, eu lembrava daquele feito na minha vida. Quando você está ali, orando, no meio do monte, eu não sei te explicar, porque, não sei, simplesmente não tem explicação, ninguém explica. A gente orando ali, eu tinha 12 anos de idade, ainda muito novo na fé, eu estava ali orando, no meio da noite, de olhos fechados, a pessoa que estava com a gente tocou e falou, Gabriel, olha aqui. Nisso que eu abro meus olhos, os gravetos estavam brilhando, a terra estava brilhando, a folha estava brilhando. Irmãos, eu não sei o que é aquilo, simplesmente é poder de Deus, é poder de Deus. E aquela foi a experiência que eu tive na minha vida, e sempre que eu pense, que eu duvido, às vezes você pode duvidar disso que eu estou falando, mas sempre que eu duvido da existência de um Deus Todo-Poderoso, eu lembro daquele simples fato da minha vida, aquele simples fato que foi a folha brilhar, a terra brilhar, ali a presença de Deus tão forte, era uma coisa tão maravilhosa, que é impossível hoje eu afirmar que Deus não existe. Deus, ele existe, ele é real. Jesus, como a gente falou no começo da mensagem, ninguém achou nada, nenhum corpo de Cristo, nada, porque Ele está ressuscitado, Ele ressurgiu, e Ele virá nos buscar, Ele virá me buscar, Ele virá te buscar. Nós temos que acreditar que esse Deus é real, Ele é um Deus vivo, Deus, Cristo, o Espírito Santo, a nossa trindade, eles simplesmente, não é que eles existem, eles são a própria existência, e neles tudo subsiste, como a gente viu em Colossenses. Às vezes a gente tenta procurar explicação para Deus existir, tenta procurar explicação na ciência, tenta procurar explicação em todos os lugares, mas não tem como, porque Ele simplesmente é. Ele é a própria existência, e nós louvamos a Ele, porque Ele é um Deus poderoso. Se você tem essa incredulidade dentro de você, se isso tem te incomodado, peça para Deus trabalhar nisso no seu coração, que Ele vai trabalhar. Peça para Deus mostrar para você o verdadeiro poder dEle. Peça para Deus mostrar que Ele é um Deus real. Jesus Cristo é um Deus pessoal. A gente não precisa ficar fazendo rituais, precisa mais ficar fazendo monte, não precisa mais fazer nada, porque Jesus Cristo está de fácil acesso. Apenas dobre seu joelho, ore a Deus, que a sua oração não vai simplesmente para um lugar vazio. Sua oração vai direto para os céus. E de lá Ele irá escutar a sua oração, e Ele vai aprovar para você que Ele existe. Quero convidar o grupo de louvor. Nós vamos cantar um louvor aqui que diz que ninguém explica Deus, que Ele é dono de tudo, de toda a ciência, Ele é dono de toda a sabedoria. Se Ele é um Deus tão poderoso assim, confia nele, coloque sua dor nele, coloque seu sofrimento nele, coloque a sua ansiedade nele, coloque seu desespero nele, porque Ele vai olhar para você e vai te consolar como o bom Deus que Ele é. Vamos louvar esse Deus maravilhoso. No seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, o Big Bang pra disfarçar. Pode alguém ter dúvida? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção.
no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Oh, Jesus maravilhoso, Pai. Nós sabemos que o Senhor é um Deus real. É difícil às vezes explicar, mas o Senhor é real. Oh, Senhor Jesus, dá-nos, Senhor Jesus, dessa água viva para beber, Jesus. Oh Deus, o Senhor é um Deus todo-poderoso, Pai. Se revela, Jesus Cristo, se mostra para todos, Senhor Jesus. Nós sabemos, Senhor Jesus, que mesmo duvidando, a sua misericórdia é grande, e o Senhor ainda olha para os seus filhos. O Senhor tem misericórdia por nós. O Senhor olha para nós e nos ama. Oh Senhor Jesus Cristo, se tem alguém, Senhor, nessa noite, Senhor Jesus Cristo, duvidando, Pai eterno, que o Senhor é um Deus que salva, um Deus que se restaura, um Deus todo-poderoso, Senhor. Se revela, Senhor Jesus Cristo, para essas pessoas, Pai. Mostra o teu poder, Pai. Mostra o teu consolo, Senhor Jesus Cristo, para as pessoas que estão abatidas, Pai. Como aqueles discípulos estavam, Senhor Jesus. Eles estavam abatidos por conta da tua morte, Senhor Jesus. Eles não lembravam que o Senhor é um Deus tão poderoso que ia ressurgir, Pai. Oh, Senhor Jesus Cristo, manda o teu Espírito Santo, Pai eterno, para nós, Senhor Jesus. Abraça-nos, Senhor Jesus. Abraça-nos, Senhor Jesus. Nós te pedimos o teu santo nome, Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Oh, Pai, nós não somos capazes de explicar, Pai, o Senhor, Pai, porque o Senhor excede todo entendimento, Senhor Jesus. Oh, Pai eterno, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, pela tua existência, Senhor Jesus. Glórias a ti, Jesus. Amém. Se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus, e se duvida ou se acredita, ninguém explica. Glória a Deus. Ninguém explica. Aleluia. Queria te convidar a orar mais uma vez. Feche os teus olhos na sua casa, se você puder levantar as suas mãos. Pai, nós estamos na tua presença, Senhor. A tua palavra foi ministrada, foi liberada sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. E conforme está escrito, ela não volta vazia. Ela irá cumprir aquilo que o Senhor designou, aquilo que o Senhor determinou. Então, se algumas pessoas estavam em dúvidas
daquilo que o Senhor é, daquilo que o Senhor pode fazer, do agir do Senhor, do operar do Senhor. Nós oramos nessa hora: manifesta a tua glória e o teu poder, mostra-te, Deus, mostra-te, Senhor. Aqueles que estão duvidosos, aqueles, ó Deus, que às vezes perderam a esperança, perderam a confiança, são tantas batalhas, são tantas lutas, são tantas aflições, que o ser humano, ele desfalece, Senhor. Mas como está escrito na tua palavra, o Senhor vê a aflição, o Senhor vê a opressão, e o Senhor desce para livrar o teu povo, o Senhor desce para fortalecer a tua igreja. E nós oramos nessa noite de quarta-feira, Pai, clamando ao Senhor nessa hora: escuta a nossa oração, responde dos céus com a tua glória, com o teu fogo, no nome de Jesus, ó Pai. Aqueles que estão em prisões, aqueles que estão em leitos de enfermidades, libera, meu Deus, nessa hora a tua cura, libera nessa hora a tua libertação. Senhor, acrescenta a alegria, acrescenta a fé, em nome de Jesus nós oramos, porque cremos no teu poder, cremos no teu agir. Obrigado pela tua palavra, obrigado por usar a vida do Gabriel para falar com a gente e nos fazer entender que tu és um Deus além das religiões. Tu és o Deus acima das nossas limitações, acima dos nossos problemas, acima das dificuldades. Tu és Deus. Aleluia. E nós o glorificamos. Aleluia. Glória a Deus. Tem um autor e um homem muito conhecido chamado Augusto Cury, que ele era um dos maiores ateus que já existiram em toda a história. E ele estudava sobre Platão, estudava sobre Sócrates. Ele é um psiquiatra, ele é um pesquisador, ele é um escritor. Os seus livros já foram vendidos em mais de 70 países. Só no Brasil, mais de 30 milhões de cópias foram vendidas. E um dia ele decidiu pesquisar sobre a vida de Jesus. E quando ele pesquisou sobre a vida de Jesus, ele descobriu que Deus existe. E aí ele se tornou de um ateu a um apaixonado pelo cristianismo, a um apaixonado por Cristo. Ele está vivo, Ele opera aonde nós achamos que não há mais condições, aonde nós achamos que não há mais saídas. Ele é Senhor e ninguém pode explicar. Aleluia! Cremos em Ti, Deus, cremos em Ti, Jesus. Ninguém explica. Você pode adorá-lo, você pode glorificá-lo, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, desde a eternidade Ele é. Aleluia! Cremos em Ti, cremos em Ti. Aleluia! Cremos no Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia! 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 Ainda que a nossa mente humana não consiga alcançar a plenitude do que Ele é, ainda que a nossa religião não consiga explicar realmente quem Ele é, Ele existe. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele está entre nós, porque Ele mora dentro de nós, Ele habita em nossa vida, e Ele nos faz conhecidos nesse mundo como seus filhos, aqueles que foram resgatados das garras do pecado e trazidos para a sua maravilhosa luz. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, grupo de louvor. Nós vamos fazer o nosso momento de contribuição. Preste atenção numa coisa: tudo que existe nos céus e na terra pertencem a Deus, porque foram criados por Ele, está no domínio dEle, está no controle dEle.
Então a nossa vida financeira, aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, aquilo que nós recebemos, aquilo que nós conquistamos, vem das mãos de Deus. E quando nós nos dispusemos a fazer algo para o Senhor, nós já contamos com a bênção dele, antes mesmo de realizarmos. Lembra daquele sacrifício que o Senhor pediu a Abraão, que entregasse o seu filho, o Isaque? Ele colocou no coração que faria o que Deus estava pedindo, ainda que ele não entendesse, ainda que ele não compreendesse direito. Ele preparou a lenha, ele preparou tudo aquilo para o sacrifício, mas faltava o cordeiro. Mas ele disse: o Senhor proverá. E Deus proveu. Antes dele levantar, ou quando ele levantou, Deus já estava ali preparando o cordeiro. É isso que ele faz quando nós nos propomos a ofertar, quando nós nos propomos a ser fiéis no dízimo, na devolução daquilo que pertence ao Senhor. Quando você põe no teu coração, quando você tem a intenção no teu coração, o Senhor já prepara o melhor para você, porque tudo vem dele. Então faça a sua oferta, a conta está sendo projetada aí, nós estamos no desafio da construção de um sonho, a reforma do nosso novo templo, está ficando uma bênção. Logo, logo a gente vai estar lá dentro daquela nova casa, um lugar bem amplo, bem confortável, um lugar onde a gente vai poder levar a nossa família, convidar os nossos amigos, e a gente vai celebrar muito ao Senhor e ver muita bênção de Deus se manifestando naquele lugar, como temos visto até aqui, nesse lugar, nesse endereço atual que nós estamos. Então, se você pode, por favor, faça a sua oferta, faça a sua contribuição, a transferência, um depósito, mas nos ajude. Nós vamos deixar essa conta na descrição do vídeo e vamos deixar também um link que você pode fazer a sua oferta ainda, além do depósito ou transferência, por cartão de crédito ou por boleto bancário, mas faça, não deixe de participar desse desafio. Não só você que é membro aqui de Parque do Chaves, mas você que não faz parte aqui da igreja, que nos acompanha de longe, mande a sua oferta. Algumas pessoas têm feito isso e têm nos ajudado, e nós glorificamos a Deus pela sua fidelidade. Feche os teus olhos nesse momento, nós vamos clamar ao Senhor, nós vamos pedir a Deus, vamos orar também pelo motivo de oração da semana. Durante toda a semana nós estamos orando pelo novo tempo e pelo despertamento do estudo da palavra de Deus. Vamos orar e jejuar para que sejamos uma igreja bíblica, uma igreja que confia na palavra do Senhor. Ore comigo nessa hora. Pai, nós colocamos a nossa vida nas tuas mãos, a nossa vida financeira, os nossos bens, tudo que temos, tudo que queremos ter ainda, Senhor, nós consagramos a Ti e queremos ser fiéis à Tua palavra, queremos ser fiéis aos Teus mandamentos, não queremos, ó Pai, reter as nossas mãos, mas queremos ofertar com alegria. Então continua abençoando abundantemente, prospera cada um dos Teus filhos, abre portas para cada um dos Teus filhos, ó Pai. Faça, meu Deus amado, multiplicar os bens, ó Deus, daqueles que Te honram, daqueles que Te servem, daqueles que têm entregado os seus dízimos, daqueles que têm trazido as suas ofertas, em nome do Senhor Jesus. Arranca, meu Deus amado, do coração a semente má e planta uma semente de prosperidade, uma semente de abundância, para a glória do Senhor. Nós oramos, amém, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família, te dê um restante de semana, continue colocando diante de Deus os propósitos do seu coração, porque Ele é fiel para cumprir todos eles. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Fecha os teus olhos mais uma vez, e nós nos despediremos com a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja sobre todos nós, agora e para sempre. Amém.